Agora, veio pra mim, pô, tô jogando mó dinheiro dentro e o balde tá furado. Então quer dizer, meus anúncios estão funcionando, eu tô conseguindo converter, o problema é que eu não tô segurando essas pessoas. Exato. Como é que os meus anúncios ajudam a reter essas pessoas? Uhum. Então, o comer ajuda a reter é que é outros problemas, é outra Sim. área. Então, o seu problema não está em anúncio. Então, aí você tem que começar a olhar para outras áreas. Posso fazer anúncio para quem já é meu cliente para comprar de novo? É excelente, faça. E quase ninguém faz. Uhum. Porque e aí vem aquela máxima: "Ah, é muito mais fácil vender de novo para um cliente que já comprou de você do que adquirir um novo". É máxima, todo mundo fala, mas ninguém faz. Exato. É aquele negócio, né, isso é uma coisa que eu fico pensando bastante. Tem muita gente que vive falando: "Ah, isso aí é clichê. Ah, essas pessoas ficam cagando regra". E o que eu noto é que a maioria das pessoas que ficam falando que algo é clichê ou que alguém tá cagando regra sobre algo, é alguém que tem resistência em querer fazer aquilo. Então, às vezes é um conceito que é verdade, que é super simples, só que por a pessoa não querer fazer aquilo, ela meio que busca uma forma de justificar para ela mesma que aquilo é inválido, Uhum, de invalidar para ela mesma. sim. E aí ela fala: "Ah, não, isso aí é cagação de regra, ou então, ah, isso aí é clichê". Porque isso é uma forma bem simples de ela meio que se enganar, né, falar: "Eu não vou fazer isso porque eu acredito que é clichê, que não funciona". Sendo que é algo que, na maioria das vezes, as coisas que são clichê, que são, que o pessoal fala que é cagação de regra, geralmente funciona. E aí, a internet não ajuda, né? Hum, Porque a internet tem os 2 polos, os que vão cagar a regra e os que vão ser contra cagar a regra, porque sim, sabe que é um posicionamento de marketing. sim. Se eu falar o contrário do que essas pessoas não querem ouvir aqui, elas vão me ouvir. Só que aí você começa a seguir essa pessoa, você começa a acompanhar o que ela faz, você faz tudo o que ela faz e você não tem resultado, pra onde você vai? Uhum. Exato, Então, às vezes os fundamentos das coisas funcionam, por isso que eles são chamados de fundamentos. exato. Eles são necessários para que você atinja os resultados. E aquilo que você falou, você vai procurar uma empresa de benchmark, para quem não sabe, é ver os resultados de mercado. Então você vai ver os resultados de mercado, você tem que pegar alguém na sua realidade. É muito difícil você ver alguém que hoje já está muito grande ou está performando muito se você não vê por onde ele passou. Uhum, Você quer comparar com ele? Tudo bem, mas olha quando ele tinha lá seus uhum. 100 mil de faturamento, o que que ele fazia? É o que o pessoal faz muito, né, tipo, ah, rotina de um milionário, sabe, é o cara acordando, tomando banho de banheira gelada, assim, cara, ele fazia isso antes de ser milionário? É o que você É, tem que não olhar. não foi isso que levou ele a ser milionário, né. Uhum, Então é a mesma coisa, serve para os exemplos que você vai pegar para os números que você vai pegar de mercado. Pega alguém com o mesmo tamanho e modela o seu negócio em cima disso. E aí você faz as mesmas práticas, mas na dúvida, os fundamentos estão aí. sim. Muita gente faz, muita gente já sabe o que fazer. E se você tem um parceiro que faz para você, cobre desse seu parceiro que ele faça o básico. O básico bem feito dá muito E a gente resultado. viu isso recentemente, né, numa empresa que chegou na gente. Cara, ele cresceu muito fazendo o básico, entendeu? Tipo, nada de coisa técnica, nada de. Sabe, ele não se aprofundava, ele digamos que era o generalista, né, é aquele negócio, o especialista, ele sabe tudo de nada e o generalista, ele sabe nada de tudo. Uhum. Ele era um cara que, cara, ele fazia ali, tipo, buscava, claro, as coisas que ele, via na internet, tentava seguir aquilo, via referências de amigos dele, de outras marcas, enfim. Ele tentava fazer aquilo e já teve um baita resultado, aí chega uma hora que ele travou, né, e aí ele veio procurar a gente. Só que ele travou num patamar, assim, que 0,01% dos e-commerces chegam, Uhum. entendeu? É um patamar muito acima. Então, na maioria das vezes, você fazer o básico, até uma coisa que a gente comentou no podcast sobre prioridade, você fazer o básico ali, fazer sempre estar buscando as poucas ações que te trazem mais resultado, é o que vai te levar para cima, entendeu? Você não precisa de coisas sofisticadas. Pelo contrário, o pessoal acha que para atingir resultados incríveis, ela precisa de algo complexo, sofisticado. Não. 99% das vezes, algo simples ali vai funcionar muito mais. Com certeza, e já alguém já fez. Se ele já Uhum, fez e já deu o resultado, a probabilidade daquilo te dar um resultado é muito maior. sim. E às vezes você tem que se cobrar de é muito tentador querer ser o novo inventor de algum método, de Sim, a alguma coisa. originalidade. Não precisa disso, você tem bastante resultado de mercado, você tem bastante informação, foca nisso, faz direitinho, né, o problema acho que o problema não está nas estratégias, as estratégias estão sempre muito bem alimentadas, o problema está na operação disso, a Uhum, execução disso, uhum, na execução se foge, aí quando ele vai executar não funciona. Aí você vai falar do anúncio, você vai ver, o anúncio está falando X, a página está falando Y, exato. e aí a promessa no checkout não tem nada disso. Então volta, vê se o seu anúncio está prometendo a coisa certa, vê se o seu e-commerce está fazendo. Faz você o fluxo de cliente. Às vezes também não é.
Não é por maldade ou por ignorância de quando a gente está operando, mas a gente está tão dentro do negócio que a gente não tenta fazer uma experiência de compra. Uhum, Então faz uma experiência de compra de novo. "Ah, mas eu já tenho 10 anos tocando esse negócio". Todo mês faça uma experiência de compra, você vai exato. sempre achar alguma coisa que você achava que estava rodando daquele jeito e na execução não tá daquele jeito. Não, e melhor que isso é você assistir outra pessoa fazendo uma experiência de compra. De preferência, com certeza, alguém que tem o perfil do seu cliente. Você não vai querer colocar, às vezes, alguém da sua equipe para fazer a experiência de compra, porque é uma pessoa tão enviesada quanto você e às vezes não tem nada a ver com o seu público-alvo. Então, pega ali 5 clientes todo mês ali, chama eles. Dá para fazer online hoje em dia. Chama eles Uhum, para uma reunião online, um de cada vez, né? E dá assim, tarefa simples, assim, sei lá, entra no produto X e busca essas informações. uhum, Sabe, ou então pede para ele entrar numa página do seu produto e fala: para comprar esse tipo de produto aí, o que que você costuma buscar de informação?". Aí você vai tendo uma noção de o que que tá fácil de fazer, o que que tá difícil de fazer, o que que tá talvez, ambíguo, o que que tá gerando dúvida, o que que tá gerando atrito ali, objeção na sua página, que às vezes você nem tá olhando para isso. perfeito. Esse assunto dá só um podcast só desse assunto, que é como que a gente acompanha, os nossos clientes e os nossos potenciais clientes, né, como que ele interage com o nosso produto. É a experiência do usuário de fato ali. Então, Uhum. você fala experiência do usuário, você não fala com nenhum cliente seu, você passa meses sem falar com o cliente, você não tem experiência do usuário na sua empresa. Então, você quer ter uma experiência, você tem que estar acompanhando, você tem que estar de olho no canal de atendimento, você tem que estar Exatamente. fazendo essas pesquisas, fazendo essas entrevistas para saber o que está acontecendo com o seu público. É, isso entra muito no ego, que aí eu acho que, novamente, merece um episódio só para isso. E se você passa por essas questões de erro, problema de operação, né, às vezes você tem um plano, mas não consegue operar, dá uma olhada também no nosso podcast sobre prioridade, que lá a gente fala bastante sobre isso. A pessoa de atendimento, ela é o mais próximo da voz do cliente que você vai ter, sem ser o cliente. Uhum, Então, eu sempre, em todas as operações, eu trabalho muito junto com o atendimento, muito junto, porque eles que vão me dizer o que está gerando dúvida no e-commerce, nos anúncios, em qualquer coisa, sabe? Eles que vão dizer o que, que o cliente está tendo de dificuldade. Então, eles basicamente já vão me entregar mastigado, tipo, ó, o que mais dá problema é que as pessoas querem saber qual é as dimensões desse produto e não tem isso no e-commerce. Cara, uhum, adiciona lá. E só isso já vai ou aumentar as vendas ou, no mínimo, diminuir a quantidade de pessoas que vão entrar em contato com o atendimento, uhum. que gera custo, né? Às vezes a pessoa de atendimento você poderia estar trabalhando, às vezes, um atendimento ativo com ela, mas ela não tem tempo porque tem que ficar tirando dúvida que poderia estar sendo respondida pelo Perfeito. conteúdo do e-commerce, ou enfim.